A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022. Ontem nós concluímos o livro de Êxodo. Hoje é 3 de fevereiro e até agora nós já lemos o livro de Gênesis, lemos a maior parte do livro de Êxodo e hoje nós vamos começar em Levítico. Como nós estamos seguindo a leitura da Daily Bible in chronological order. Esta é uma Bíblia em inglês. Na verdade, a tradução desta Bíblia, para quem conhece a Nova Versão Internacional em português, o texto da Bíblia que a gente está seguindo é o texto da Nova Versão Internacional. O que eu uso aqui para a nossa leitura do texto da Bíblia em si é a Nova Almeida Atualizada, mas a ordem dos textos que nós lemos é de acordo com a ordem cronológica dos eventos. Então, certamente você sabe que o relato da Palavra do Senhor, os textos da Palavra do Senhor, eles não estão sempre em ordem cronológica. Os livros foram escritos, alguns foram escritos por tópicos, outros foram escritos em ordem cronológica e outros foram uma mistura dos dois modelos de literatura. Nós estamos lendo a Palavra do Senhor este ano, seguindo a leitura cronológica preparada por esta Bíblia. Então, hoje, por exemplo, nós vamos pular já para Levítico capítulo 8, porque o texto em Levítico capítulo 8 fala sobre, é como se fosse a continuação de Êxodo 40. Nós vimos ali no finalzinho de Êxodo que o povo de Israel terminou a construção do tabernáculo, Moisés montou o tabernáculo e a nuvem da glória do Senhor veio e habitou no tabernáculo. E agora nós vamos ver em Levítico capítulo 8 o procedimento para a consagração de Arão e de seus filhos e os sacrifícios que eles ofereceram para esta consagração e como Deus se manifestou durante a consagração de Arão e de seus filhos. Estes acontecimentos, embora estejam registrados só lá em Levítico capítulo 8, eles aconteceram imediatamente no finalzinho ali de Êxodo. Então nós vamos agora a Êxodo capítulo 8 e daqui a alguns dias ou algumas semanas nós vamos ler o texto que está em Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Nós vamos ler todos esses textos, mas nós vamos ler eles mais à frente, tá bom? Então, com isso, vamos à leitura de hoje. Ordenação dos sacerdotes. Agora que o tabernáculo foi dedicado, é hora de Arão e seus filhos serem ordenados sacerdotes para prestar serviço do tabernáculo. Arão e seus 4 filhos serão ordenados com ofertas e sacrifícios especiais durante uma semana de dedicação. O registro de Levítico contém o relato de Moisés implementando as instruções de Deus nesta ocasião auspiciosa. Auspiciosa é sinônimo de esperançosa, uma ocasião esperançosa, uma ocasião prometedora. O fato de Arão ter permissão para se tornar sumo sacerdote, apesar de seu pecado ao fazer o bezerro de ouro, e mais tarde tentar evitar a responsabilidade por ele, é um testemunho da natureza perdoadora de Deus, bem como talvez da necessidade daquele que irá interceder em nome de seu povo para estar completamente familiarizado com tentações e fracassos morais. Após a semana da ordenação, embora talvez não imediatamente, Levítico registra que 2 dos filhos de Arão fazem seu próprio fogo em vez de usar o fogo que Deus envia para os sacrifícios.
há razão para especular que seu erro pode ser causado por embriaguez, porque uma instrução especial é posteriormente imposta sobre o uso de vinho durante o serviço do templo. Agora vamos a Levítico, capítulo 8, a consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os seus filhos e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. A primeira coisa que Arão e seus filhos fizeram, no momento de serem consagrados para o serviço do Senhor, eles se lavaram, simbolizando a limpeza do seu corpo, da sua alma, simbolizando uma limpeza que eles estão passando para poder servir ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer da água. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Nós temos que ser lavados pela palavra de Deus para podermos entrar no reino de Deus. Lavados pela palavra e regenerados pelo Espírito Santo. Tem que nascer da água e do Espírito. Este ato de Arão e seus filhos, lá no Antigo Testamento, 1500 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus, estava mostrando, estava fazendo uma sombra, projetando para aquilo que o Senhor Jesus iria fazer por nós, trazer a palavra de Deus, revelar-se como a palavra de Deus, o verbo de Deus, para que nós pudéssemos ser lavados pela sua palavra e regenerados pelo Espírito Santo, que ele mesmo pediu ao Pai que enviasse, o Consolador que Cristo pediu que enviasse, que o Pai enviasse para estar conosco. Vamos ao versículo 7. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com este cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. Luz e perfeição. Urim é luz, Tumim é perfeição. Duas pedras que era um símbolo que o sacerdote usava na sua roupa. E lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E nessa coroa vinha escrito a frase: santificado ao Senhor, para lembrar Arão e todos que o viam que ele tinha sido santificado, separado para a obra do Senhor. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então aqui Moisés, ele está também mais uma vez representando o Senhor Jesus. Ele está fazendo uma sombra, ele está tipificando o Senhor, porque por Moisés não houve consagração, por Moisés não houve cerimônia. Moisés foi chamado por Deus, Moisés falava de cara a cara com Deus, Moisés ouvia a voz de Deus, Moisés via os rastros da glória de Deus e não morreu. Então Moisés
teve uma graça diferente de todos os outros profetas. Por isso que Moisés é descrito como o maior profeta do Antigo Testamento, porque ele recebeu uma graça diferente de todos os outros. E aqui ele está ungindo o sumo sacerdote, ele está passando a unção, ele está consagrando o sumo sacerdote. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz por nós. Ele nos santifica, ele nos purifica através do seu sangue e nos apresenta qualificados perante Deus para sermos, como o texto da palavra do Senhor diz, reis e sacerdotes, para que nós possamos ser pessoas que adoram ao Senhor, que entram na presença do Senhor, entram no Santo dos Santos e adoramos ao Senhor. Cristo faz isso por nós. Então Moisés aqui ele está apontando, ele está fazendo uma sombra para o que Cristo faria para todo aquele que nele crê. Vamos continuar então. Versículo 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Se você tem seguido a leitura conosco dia após dia, e principalmente a leitura de ontem, você vai lembrar da ênfase da palavra do Senhor em repetir que Israel fez tudo de acordo como Deus ordenou a Moisés. O Moisés fez tudo como o Senhor ordenou a Moisés. Nós estamos vendo aqui de novo a ênfase do registro da palavra do Senhor em chamar a nossa atenção para a obediência de Moisés, de Arão, dos seus filhos, em fazer tudo como o Senhor ordenou que fosse feito. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. O primeiro animal foi para aspergir os pecados, para que os pecados de Arão e seus filhos fossem imputados naquele animal. Agora, este animal aqui vai ser para a consagração de Arão e seus filhos. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, simbolizando que Arão agora, seus ouvidos estão santificados, para somente ouvir a voz de Deus, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, simbolizando que suas mãos estão santificadas somente para a obra do Senhor e seus pés estão santificados para andar somente nos caminhos do Senhor. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso
pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Aí você vai lembrar que esta oferta movida era uma oferta que eles não colocavam no altar para queimar. Esta era uma oferta que eles moviam de frente para trás, e a simbologia aqui é que, assim como eles estavam oferecendo esta oferta ao Senhor, estes alimentos ao Senhor, Deus estava providenciando esses alimentos de volta a eles e sendo assim o Deus provedor, Jeová Jireh, o Deus da provisão, estava provendo para eles este alimento consagrado. Este é o símbolo, esta é a simbologia desta oferta que era movida de frente para trás na frente do altar. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, uma parte daquela oferta Moisés queimou, outra parte Moisés reteve para si, como o direito dele durante esta cerimônia de consagração. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Arão e seus filhos ficaram dentro do tabernáculo, do lado de fora da tenda do encontro, e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Este foi o período de consagração para eles. Não foi uma cerimônia de um dia, de algumas horas, não. Foi 7 dias e 7 noites de consagração, de reverência, de aquebrantamento ali perante o Senhor, de oração, de busca a Deus. Foi momentos ali onde Arão e seus filhos estiveram contritos ali, se preparando para serem o representante daquela nação de mais de 2 milhões de pessoas. Foi um momento muito sério para Arão e para seus filhos. Vamos então a Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, e os anciãos de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado, diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar,
faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então, embora Arão e seus filhos tenham sido consagrados ao Senhor, eles passaram ali 7 dias de consagração. Mesmo assim, eles vão oferecer primeiro um sacrifício por eles mesmos, porque se porventura eles tiverem pecado em algum daqueles 7 dias, ou até mesmo entre o momento que eles terminaram a consagração e agora eles vão oferecer o sacrifício pelo povo, eles primeiro precisam estar justificados. O pecado deles precisa estar imputado sobre um animal que vai ser sacrificado para que eles possam então oferecer sacrifício pelo povo. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-os sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou para a oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Então, por si mesmo e por seus filhos, Arão ofereceu um animal para aspergir os seus pecados e depois ofereceu a sua oferta ao Senhor, o seu holocausto. E para o povo ele fez a mesma coisa. Primeiro ele ofereceu um animal para aspergir os pecados do povo e depois ofereceu a oferta do povo ao Senhor. Dois sacrifícios, primeiro 2 para si e depois 2 sacrifícios pelo povo. Vamos ao versículo 18. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Então essa parte vai ficar para Arão e para seus filhos. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Nós vimos em Êxodo que a nuvem da glória do Senhor veio habitar na tenda, nem Moisés pôde entrar. Aqui nós vemos de novo outra manifestação da glória do Senhor. E agora todo o povo vê a glória do Senhor. Foi aceito o sacrifício do povo. Foi aceito. No versículo 24 ainda diz: E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Então, Deus se manifestou desta vez como um fogo que desceu do céu e queimou aquela oferta. Não era um fogo que subiu do altar, era um fogo que desceu sobre o altar. Mais uma manifestação sobrenatural da presença de Deus no meio do povo. E aí o versículo termina dizendo: quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Foi uma mistura de alegria
por saber que Deus estava com eles, que Deus tinha tido misericórdia deles, que Deus estava presente no meio deles, e foi também misturado, esta alegria estava misturada com um temor, um temor grandíssimo aqui no coração do povo que sabia do poder deste Deus que se manifestou a eles. Eles viram que verdadeiramente este é o único verdadeiro Deus que faz tantas maravilhas e agora se manifesta desta forma, como um fogo que consome a oferta que eles ofereceram. Isso nunca tinha sido visto. E agora eles estão presenciando esta manifestação da glória de Deus. Então eles se prostram em temor, em adoração perante o Senhor. Vamos a Levítico capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que o Senhor Deus não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Estes dois homens, Nadab e Abiú, eles estão fazendo uma cerimônia, um ritual sem a ordem de Deus. Nós vimos que até aqui, todas as coisas que Moisés e Arão e seus filhos fizeram até aqui foi exatamente e somente o que Deus mandou eles fazerem através de Moisés. Eles fizeram nada mais, nada menos do que Deus tinha mandado fazer. Então, aqui nós temos esses dois filhos de Arão fazendo algo diferente que Deus não tinha mandado fazer. E Deus, por estar se manifestando dessa forma e está... o propósito de Deus aqui é preparar esta nação para ser a nação escolhida, para ser a nação que vai representar o seu nome, vai mostrar o que é ser um povo santo, um povo santificado ao Senhor, um povo separado ao Senhor, o povo que ama a Deus. É isso que Deus está fazendo com esta nação de Israel. Ele está preparando essa nação para ser esta única nação no mundo, esta nação única. Então, para isso, Deus precisa se manifestar de formas severas às vezes. E aqui nós vemos uma manifestação severa da vontade de Deus, onde ele elimina estes dois homens da nação, ele mata esses dois homens, porque esta nação de Israel tem que ser uma nação pura, tem que ser uma nação que vai seguir os mandamentos do Senhor e vai mostrar para todas as nações do mundo o que é ser santo ao Senhor. Então, Deus fez isso e Moisés explica para Arão por que Deus fez isso. E aí o texto da palavra do Senhor diz que Arão se calou. Arão não respondeu Moisés, Arão não reclamou com Deus, Arão não murmurou, Arão não abandonou, Arão não falou, sabe de uma coisa? Eu não quero ser sumo sacerdote mais não. Eu não vou ser sumo sacerdote de um Deus que mata meus filhos. Não, eu tô fora disso. Fica aí, Moisés, você com esse povo seu. Eu vou voltar lá para o Egito, eu vou fazer qualquer coisa. Não. A palavra do Senhor diz que Arão se calou. Arão, o sumo sacerdote, aquele que anteriormente tinha se submetido à vontade do povo e tinha feito aquele bezerro de ouro, aqui nós vemos uma atitude diferente de Arão. Nós vemos Arão temendo ao Senhor e dando um exemplo de temor ao Senhor. Arão se calou quando Deus agiu dessa maneira e explicou a Moisés por que ele fez isso. Vamos ao versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, os 2 filhos mais novos de Arão: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. O que é isso? Não deixe os cabelos sem pentear, nem rasgue as suas roupas. Isso era um costume de lamentar a morte de um ente querido. O luto daquela época, ele se manifestava assim. As pessoas não penteavam os cabelos, as pessoas rasgavam as suas roupas para simbolizar que o coração estava rasgado de dor. Este era a forma do povo ter o seu luto pelo ente querido que faleceu. Mas Deus, através de Moisés, está dizendo que ele não quer que o povo de Israel, e principalmente Arão e sua família, Deus não quer que Arão e sua família façam esta coisa toda de luto, porque a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, foi uma morte por causa da justiça de Deus. Não foi uma morte de inocentes. Foi uma morte de culpados. Então, o povo de Israel está sendo proibido de fazer o luto típico por causa desses 2. Mas os seus irmãos, vamos continuar aqui, mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Em outras palavras, vocês vão poder lamentar a manifestação da ira de Deus. Vocês vão poder lamentar o fato de que alguém no meio de vocês entristeceu a Deus, instigou a ira de Deus. Isso sim vocês podem lamentar, mas não lamentar a justiça de Deus executada contra Nadab e Abiú. É isso que o texto está dizendo aqui. Versículo 7. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Quer dizer, não abandone a obra do Senhor também não, tá? Arão, seus outros 2 filhos agora vão assumir o lugar dos dois filhos que morreram. Vocês não abandonem a casa do Senhor não, a tenda do encontro, o altar não, tá? Fique aí, porque vocês foram consagrados para isso. E para a honra e glória do Senhor, a palavra do Senhor diz que eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Então o Senhor falou a Arão dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, é por isso que muitos comentaristas, muitos teólogos, estudiosos da palavra do Senhor acreditam que o pecado, o erro de Nadab e Abiú foi entrar no santuário para fazer seus deveres de sacerdotes embriagados. Eles tinham bebido muito, eles estavam embriagados e não tinham consciência do que estavam fazendo. Então agora Deus proíbe que os sacerdotes bebam vinho, bebam bebida alcoólica, para que não aconteça mais isso, para que eles não corram mais o risco de vir a fazer uma oferta ao Senhor e fazer aquela oferta errada, não de acordo com como Deus ordenou. E aí nós temos muitas opiniões diferentes quanto à bebida alcoólica, né? Muitas pessoas se abstêm de bebida alcoólica completamente, outras pessoas
cristãs, né, estamos dizendo, alguns cristãos se abstêm de bebida alcoólica completamente, outros se abstêm de bebida alcoólica tomam bebida alcoólica, mas com moderação. E aí existe até outros que não veem mal nenhum em bebida alcoólica até o ponto de se embriagarem. Essa certamente é a minoria. Mas este texto aqui da palavra do Senhor não está dizendo que nenhum cristão pode beber bebida alcoólica. Aqui nós estamos vendo uma lei que Deus deu especificamente aos sumos sacerdotes e sacerdotes, que eles não poderiam beber bebida alcoólica. Porque se eles bebessem e fossem oferecer sacrifício ao Senhor embriagados, eles poderiam fazer uma coisa errada, cometer uma abominação e serem fulminados. Então, não podemos tomar esse texto e dizer, olha, tá vendo? Crente não pode beber bebida alcoólica. Agora, tem aqui um princípio, não é verdade? Porque aqui o próprio Deus que fez o vinho, fez a uva, fez o vinho e fez a capacidade do suco de uva fermentar e se tornar alcoólico, o próprio Deus está chamando a atenção de seus obreiros ao fato de que este elemento, essa substância, pode ser usada de uma forma errada, pode causar prejuízo. E para estes obreiros aqui, o sumo sacerdote e os sacerdotes da nação de Israel, eles foram realmente proibidos de tomar álcool. Então, é um princípio aqui que nós estamos vendo. Se álcool é uma coisa que vai nos impedir de servir ao Senhor, então é algo que nós temos que deixar no altar, é algo que nós temos que se submeter a Deus. Se álcool é algo que vai nos atrapalhar a buscarmos a Deus, a entendermos a palavra do Senhor, a orarmos, a controlarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas intenções, se é algo que vai nos dominar de alguma forma, vai alterar nossa mente, a nossa consciência, então aqui em Levítico nós temos um princípio, que isso é algo que nós não podemos fazer. E na verdade, irmãos, todos os momentos, Arão e seus filhos tinham os momentos específicos que eles iam trabalhar, e eles eram os únicos que foram separados em Israel para serem sacerdotes. Mas como nós dissemos alguns minutos atrás, a graça revelada em Cristo e esta nova aliança debaixo da qual nós estamos, feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é um pouco diferente. Porque agora, embora tenha a graça de Deus sobre as nossas vidas, tem também a expectativa de Deus de que nós vamos viver de acordo com a sua palavra. Porque agora o Espírito Santo vem habitar em nós e vem nos possibilitar de amar a lei de Deus e de viver para a lei de Deus e de sermos sacerdotes para nós mesmos e para o nosso lar e para a nossa esfera de influência. Cada um de nós agora temos esta missão de anunciar o Evangelho, de representar, sermos as mãos e os pés do Senhor Jesus, né? De levarmos o amor de Deus e a verdade de Deus em todos os lugares que nós vamos, em todos os relacionamentos que nós estamos. Então, aí fica uma questão para nós analisarmos. E isto é pessoal, isto é de fato individual, para cada pessoa considerar e buscar em Deus uma clareza, um esclarecimento, sempre se submetendo à vontade de Deus através da sua palavra e aquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Mas é uma questão, o álcool é uma questão que todo crente precisa, em oração e temor, buscar ao Senhor
e ver se realmente álcool, bebida alcoólica, é algo que você deve praticar, deve consumir, porque não impede você de forma alguma servir ao Senhor, ou se bebida alcoólica é algo que você precisa colocar no altar do Senhor, entregar a Ele e renunciar para que você possa exercer e realizar o chamado que Deus tem para você na sua vida. Eu entendo assim o princípio que nós estamos vendo aqui. É uma sabedoria que nós podemos extrair deste texto, deste acontecimento com Nadab e Abiú. Amém? E eu te convido, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, tá? O que você acha sobre isso? Se você interpreta da mesma forma ou se você vê de outra forma a questão toda do álcool, deixa aqui nos comentários, tá bom? Este encontro nosso aqui é para aprendermos juntos. Eu não sou de maneira alguma o dono da sabedoria aqui, não. O dono da sabedoria é o Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui com você para aprendermos juntos, tá bom? Então, deixa aí a sua opinião. Vai ser bom para nós elaborarmos mais isso aí, tá bom? Vamos continuar então e concluir nossa leitura. Versículo 12. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na, sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor. Porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro. Você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Então Moisés falou, olha, pegue os alimentos que restou para vocês e comam. Deus, o Senhor, quer que vocês comam. Deus mandou o ritual todo, Arão. Ele envolve uma parte do sacrifício e dos pães e dos alimentos ser guardado para você, para os seus filhos, para suas filhas, para sua família. Então vocês precisam participar desta provisão. É uma provisão que Deus está dando para vocês, vocês precisam consumir isto, tá bom? É o que Moisés está dizendo. E aí vamos ver o que aconteceu. Versículo 16. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Então Moisés está repreendendo os seus sobrinhos, porque eles não fizeram de acordo com o que Moisés esperava. Eles não sacrificaram o animal, eles não comeram partes do animal, e Moisés está chateado com isso, porque ele está com medo, porque ele acha que foi uma violação da ordenança de Deus. Então vamos ver a resposta de Arão. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. Então Arão está esclarecendo para Moisés: não é isso, Moisés. Nós oferecemos sim o sacrifício ao Senhor, nós fizemos sim aquela parte
do sacrifício e da oferta ao Senhor, o holocausto ao Senhor, nós fizemos isso. E mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Então, nós fizemos tudo isso, Moisés, que você está falando, achando que nós não fizemos, nós fizemos sim. Embora tudo isso tenha me acontecido. O que é tudo isso que aconteceu a Arão? Ele está falando da perda dos seus filhos, ele está falando da morte do Nadab e do Abiú, dos seus 2 filhos mais velhos. Moisés, embora nós tenhamos perdido os 2 filhos, nossa família perdeu 2 entes queridos, nós não deixamos de fazer os sacrifícios ao Senhor. Nós fizemos todos os sacrifícios ao Senhor. Mas, olha o que Arão diz em seguida. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Ele está dizendo, Moisés, nós fizemos o sacrifício e realmente sobrou alguma coisa, mas se a gente tivesse comido isto que sobrou, Moisés, tivesse feito essa parte da cerimônia onde a gente senta e faz essa refeição e desfruta deste alimento e tem esse momento de regozijo e tudo mais, será que... E se a gente fizesse isso, Moisés, de boca para fora, com o nosso coração entristecido, né? Com o nosso coração ainda doendo por causa da perda dos nossos entes queridos, será que Deus, que sabe todas as coisas, será que Deus não ia saber do verdadeiro estado do nosso coração e não ia saber que nós estaríamos fazendo aquilo ali sem gratidão ao Senhor, sem a devida reverência ao que o Senhor estava oferecendo a nós? Então, Moisés responde. Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Moisés então entendeu, sabe? Moisés entendeu a posição de Arão aqui, a situação de Arão. E Arão, ele obedeceu a Deus no sentido de não ter feito todo o processo de luto. Mas aqui nós vemos, mais uma vez, uma manifestação da graça de Deus em permitir que Arão não coma deste alimento que foi reservado para ele. E aqui Deus não imputa nenhuma culpa contra Arão e contra seus filhos. Aqui essa satisfação de Moisés é representativa da aceitação de Deus na forma como Arão e seus filhos se conduziram nesse processo todo. Então, eles fizeram seus deveres como sacerdotes, representando o povo, ofereceram as ofertas, o holocausto ao Senhor, mas quando eles terminaram os seus serviços, eles se resguardaram e passaram ali aquele momento ali de reflexão por causa do que aconteceu. Deus nos compreende, amados. Deus é o nosso Pai. Deus não é um carrasco. Deus não é um dono, um patrão que não tem amor, não tem sentimentos pelos seus, não. Deus é o nosso Pai. O Senhor Jesus, ele nos ensina a orar ao nosso Pai que nos ama. Ele fala, olha, o vosso Pai, ele cuida tão bem de vocês, ele cuida melhor de vocês do que ele cuida dos pássaros que não precisam trabalhar para comer. Ele cuida melhor de vocês do que ele cuida das flores dos campos. Todas as vezes que o Senhor Jesus referiu a Deus, ele se refere a Deus como nosso Pai. É assim que Cristo quer que nós entendamos Deus. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, de dor na sua vida, você precisa saber que Deus, que é o seu Pai, ele contempla esta dor que você está passando, ele contempla este momento, esta perda na sua vida. Nós estamos passando ainda, é 2022 e ainda estamos numa pandemia, ainda estamos sofrendo com este vírus que tem afligido tantas famílias, tantas pessoas, e só Deus sabe. Eu não sei, nós estamos aqui, né? Eu estou deste lado aqui da câmera, você está deste lado aí, eu não sei o que está passando com você,
Mas Deus sabe, meu amado irmão, Deus sabe, minha amada irmã, e Deus entende os momentos que você está com toda a empolgação e está pulando na presença do Senhor, e está batendo palma, e está dando glória, e está bradando de alegria na presença do Senhor. Mas também Deus entende quando o seu coração está quebrantado, quando o seu coração está doendo, quando você não entende por que certas coisas estão acontecendo. Mas se você fizer como Arão e seus filhos e não saírem da casa do Senhor, não saírem da presença do Senhor, não saírem dos pés do Senhor Jesus Cristo, então Deus vai poder te abraçar neste momento de dor. Deus vai poder te acolher e você vai poder descansar nas promessas do Senhor, na certeza de que o seu Pai Celestial, o meu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, nos ama e se importa conosco e tem o melhor para nós. Amém? Que você possa meditar nessa palavra nesse dia e que o Espírito Santo possa te consolar, se é que você necessita de consolação neste momento, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta aqui, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, buscando sabedoria na palavra do Senhor, para vivermos dia após dia de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça sempre de compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário, tá bom? Tudo isso ajuda para que mais pessoas possam vir a encontrar este conteúdo e vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.